Fabinho, o pensamento de muitos, assim como o meu, é esse aqui, ó. Aí, quer me comparar com esse louco aí? Tiago está falando do cara, que o cara orou, o céu parou. Tem teólogos que falam que não é que o céu parou, mas o céu que deu breque, mas se deu breque a ciência não explicaria. A terra quadrada entra nessa. Mano, peraí, meu Fabinho, peraí, mano. Você tá falando pra mim que eu posso ser o que esse louco é? Não, você é louco. Aí não. Outros pensamentos tipo, não, peraí. O cara quando orou, Deus respondeu ele. Mas quem é esse cara? Esse cara é. Como é o nome desse cara que falou? Qual o nome? Elias. O cara estava com fome, sozinho, em choque, com uma mulher. Não é esse cara aí? Sim ou não? Sim. Não é o mesmo cara, pastor Marcelo? Com fome, sozinho. Deus deu ordem aos corvos. Como é que eu falo? Corvo ou corvos? Para ir lá levar uma carninha para ele, tio. E dizer para ele que ele é importante, é só uma fase que tá. Você quer me comparar com esse louco aí, Fabinho? Faça isso não, moço. Então não, vamos piorar a situação, né, Fabinho? Vamos piorar. Vamos falar então de alguém, homens de Deus, porque quando você falou aqui, homens de Deus, quando o Fabinho falou homens de Deus, vocês perceberam, sim ou não? Homens de Deus, como. Aí falou de Sansão, pô. Quer me comparar com Sansão, Fabinho? O Sansão, enquanto estava com os cabelos intactos, segundo o que a vontade de Deus falava para ele fazer, o maluco vencia os filisteus sozinho, tio. Ele pegava uma queixada de burro. Ô irmão, como é que você vai comparar? Mas aí não é o Fabinho, é a Bíblia que fala. Não, o Fabinho traz para nós. O Fabinho é nosso parceiro, gordão, dono de uma padoca, vende pão, marido da nossa amigona Andréia, que nós inclusive amamos mais ela do que ele, sim ou não, gente? Eu amo mais a Andréia do que ele. Pronto, falei. Aí fica simples, porque se eu olho para ele trazendo isso, vai parecer não, você comeu muito pão, tio. Não, você está muito chegado para falar uma coisa dessa. Mas quando eu lembro que quem está falando na verdade é a palavra de Deus, aleluia, e que a gente pode ser comparado com esse cara chamado Elias, o loucão dos cabelos intactos antes da queda, ele era zica mesmo. E então posso ser comparado então com Abraão, o nosso pai da fé, pode também. Só que eu fico pensando uma parada. Sem entendimento nada funciona. Porque sem entendimento, se eu falar que você pode fazer o que Elias fez, vai parecer o quê? Piada, sim ou não? Poxa, esse tamanhozão, andou na boleia do caminhão, ficou agoniadinho, né? E agora você quer me comparar com quem, pastor? O Elias. Aí nós vai tirar uma onda aqui e vai falar assim. Aí o Fábio tá louco, não tá não, tio? Essas conversas. Nós com o Elias, tio. Eu também tenho fobia. Se eu tivesse lá, eu tinha desmaiado, eu não tinha passado mal. Segredo nosso. Segredinho nosso. E agora é nosso aqui, tá aqui. Não dá para comparar. Como é que eu vou comparar? Mas aí faz eu pensar uma parada importante. Talvez seja por isso que você não valorize tanto aquele que dá poder para que você seja não igual, mas até a mais do que esses caras. Porque quando eu não leio, eu não entendo. Quando eu não entendo, eu não creio. Quando eu não creio, eu não agrado a Deus. Porque sem fé, porque crer é fé, não é? Fé não é crer? Crer na palavra de Deus? E se eu não tenho fé para acreditar no que a Bíblia diz, eu vou ser tão carnudo que eu vou falar que o Fabinho está louco. Se eu não tenho fé, primeiro eu já não agrado a Deus, e aí eu já não vou entender, porque se eu não acreditar é porque eu não entendi, se eu não entendi é porque não me explicaram. Agora, é ruim quando a gente explica e você não quer entender. Deixa eu contar um segredo a grosso modo e eu vou ler com você para você entender. Você não é como Elias, você tem algo a mais do que Elias. Elias tinha intimidade com Deus, mas você, se for para ser o que você deveria ser, na presença de Deus, Deus mora em você. Deus ia por Elias na guerra, era um Deus de guerra que não precisa ir não, deixa que eu vou por você. Agora não é mais assim, agora vai porque eu moro dentro de você. Como assim? Eu não entendi. Se for porque alguém não te explicou, você vai aprender hoje. Mas se não entendeu, porque não quer entender, não presta atenção nas coisas que Deus já tem, agora eu consigo entender uma matemática simples que quando eu sento, quando eu oro, quando eu vou trocar as ideias, eu começo a pensar, por que será que as pessoas trocam Jesus por qualquer coisa? Forte.
Por que será que pessoas trocam a presença de Deus por qualquer coisa? Talvez seja por não saber o que isso causa em você. Talvez seja por não ter noção do que é ter um Deus poderoso, que Elias talvez teria um sonho de ter um Deus morando dentro dele, que você tem, mas talvez você não valoriza por não entender. Talvez não entenda porque ninguém explica, ou talvez as pessoas tentam explicar, mas você não dá atenção para isso. Pode pôr a culpa do pastor. Pastor tem as costas lá. Põe nesse aqui dessa vez. Qualquer coisa, se tiver, põe naquele lá. Se não quiser pôr nos dois, põe nesse aqui que a culpa é meu, pastor terrível. Esse lugar não tem explicação, né, gente? Esse lugar não prega a verdade, não nem prega Jesus. Não é verdade? A culpa é nossa. Mas vamos supor que você agora nos perdoe por causa da oração e a partir daqui você faça valer o que tem que ser validado. Preste atenção nas últimas palavras de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por gentileza. Eu vou ler tudo. Eu quero muito que você me perdoa e entenda essas ideias. Amém? Preste atenção para você perceber quem você é na presença de Deus, e preste atenção que você entendendo quem você é na presença de Deus, você nunca mais vai querer ser como Elias. Moleque doido, preste atenção. Lucas, amigão desse cara chamado Teófilo, escrevendo para Teófilo, atualizando Teófilo sobre todas as coisas que Jesus veio fazer. As últimas coisas que Jesus veio fazer, ele escreve no começo de Atos, porque depois ele escreve Atos também, falando sobre as consequências do que Jesus fez com os seus discípulos e o que os seus discípulos fizeram após a retomada, né? Quando Jesus sobe. Presta atenção, ele fala assim, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, aleluia, até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. O que Jesus deu, gente? Mandamentos. Jesus também deu os mandamentos, sim ou não? E ele disse assim, pelo quem que ele deu os mandamentos, Teófilo? Para você saber, eu vou te falar pelo quem que ele deu os mandamentos. Pelo Espírito Santo, Teófilo. Aos apóstolos que ele escolheu. Olha lá. Aos quais também, depois de ter padecido, aos quais também, depois de todas essas coisas, quais no plural, por causa das coisas que foi feito, depois dele, Jesus, ter padecido, se apresentou vivo. Teófilo, ele está falando assim para você, Teófilo, o filho não morreu, mas ressuscitou. A promessa que foi falada desse cara aconteceu. Ele, depois de ter padecido, ele apareceu, sabe como? Se apresentou para os seus discípulos vivo, com muitas provas infalíveis. Não tem conversa, Teófilo. É uma prova, é uma certeza. As provas da ressurreição de Jesus, ela é infalíveis, não tem como ninguém questionar, Teófilo. Ele morreu, Teófilo, mas ressuscitou, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Durante 40 dias, os apóstolos, os discípulos, viram Jesus, e falando das coisas concedentes ao reino do Pai dele, de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes. E disse ele que dele mesmo ouviu. Porque na verdade João batizou com água, mas vós, João batizou com água. Essa hora é hora de dar glória, Jesus, aleluia. Sim ou não? Posso ouvir glória enquanto isso lá? Porque na verdade João batizou com água. Batizou significa lavou, purificou, mergulhou, imergiu, deixou puro com água, com as ideias de que era o costume deles naquele tempo. Mas vós
Sereis batizados, isso aqui é a promessa de Jesus para os seus discípulos. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pô, imagina Jesus, imagina eu como Jesus. Gente, olha para mim só um pouquinho só, que eu já volto lá. Imagina eu como Jesus. Estou falando aqui para vocês. João Batista, que vocês conhecem bem, ou deveriam conhecer, porque são discípulos, né? João Batista, João, que vocês conhecem bem, pregar perto de teólogo é difícil. João, que vocês conhecem muito bem, ou deveriam conhecer por serem discípulos, ele batizou, lavou, purificou, fez todas as coisas que a gente aguardava daquele tempo, da religião que somos. Ele limpou com água, purificou com água, imergiu com água. Mas vós, discípulos de Jesus, aleluia, os discípulos de Jesus, vocês serão lavados, imergidos, batizados. Ué, pensa aí, Carol, tirou? Volta o barulho. Com o Espírito Santo, não muito depois desse tempo. Ele está vivo, está pronto para ir. No decorrer do tempo de 40 dias, ele está aqui falando, depois de ter morrido, os caras ficaram tristes, ele levanta os caras e fala: você entendeu que João, os caras que você conhece, batizava, lavava, limpava, mergulhava, fazia tudo que tinha que fazer com água, mas vocês vão ser diferentes. Vocês vão ser diferentes, discípulos de mim. Jesus falando, não é eu, tá? Vocês vão ser batizados, lavados, através do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele Espírito que falava lá na boca de alguns? Sabe aquele lá que usava, que ouvia e levava para... Sabe aquele lá, que era o sonho de um cara igual Elias, que morasse aqui dentro, mas não mora. Ele vai morar em você, vai mergulhar você, vai batizar você, vai purificar você. Não muito tempo depois disso que eu estou falando, mas logo menos. Só ouve e obedece ao que eu estou falando. Fica em Jerusalém, até que do alto venha algo que revista você, para que não seja mais você ser usado, mas que seja quem mora em você, usar você para ser feito o plano que eu tenho. Olha que bagulho mil grau. Olha, isso aqui quem está falando aí é Jesus. Isso não é conversa de Teófilo está repetindo as palavras que Jesus falou para os caras. Não é conversa fiada, irmão. Não é assim, tipo, você vai ser batizado, talvez pelo Espírito Santo. Não, Jesus deixou certo, durante esses poucos tempos. Você que entendeu, você que tem esse entendimento, vai entender que uns foram lavados para cobrir o pecado com água, mas vós não. Vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Vocês vão ser limpos pelo Espírito de Deus. Onde? Continua, Carol, por favor. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntando-lhes, dizendo: restaurará tudo, porque os caras estavam esperando que a nação de Israel voltasse, tornasse a ser nação de novo, porque Israel estava preso, cativo, destruído, e cada povo estava no lar. E agora Jesus vem, ressuscita, fala sobre algo espiritual, sobre reino, e o que eles queriam não era um reino espiritual, era um reino terrestre. E aí, olha as perguntas dos caras: então por acaso você vai restabelecer de novo Israel e voltaremos a ser nação? Pergunta dos caras. Jesus pega e responde. De novo, Carol, é outro. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Agora sim a resposta. E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo. Tipo, ele não estava nesse papo, irmão. Ele estava num papo totalmente espiritual, e o povo pensando só aqui, só nas coisas. Ele estava falando de algo que não é reino. Ele estava falando de coisas que é além de reino, é coisa que não passa. É o reino, mas é o reino do céu. Olha, ele fala: não cabe a vocês pertencer a saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Continue, Carol. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mano, você entende? Eles perguntam: você vai nos dar poder nessa terra? Jesus fala: não,
Não cabe a vocês saber quando isso aqui, terrenamente falando, vai se tornar novamente Israel nação. 1947, aproximadamente 46 ali, Israel volta a ser nação. É a resposta que os caras estavam perguntando agora. Meu tataravô viu. Agora, aconteceu isso, ele falou, não importam-se com isso. Prestem atenção no que eu estou oferecendo para vocês, que vale muito mais do que isso. O que é? Mas vocês recebereis do alto o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis. Para que vocês têm esse poder? Para vocês serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, onde entra nós nesse dia, nesse local, nesse momento, com esse entendimento. Povo, pelo amor de Jesus Cristo, olhem para mim um pouquinho só. Não é terra, não é nação, quando vai acontecer, é poder do alto, tio. É promessa que vem para os confins da terra, para que quando chegasse em nós, a evidência que temos em nós, soprar sobre a vida do outro. Quando eu falo soprar, é loucura. Recebe aí, não é isso que eu estou falando, não. É vazar de nós o quê? O sermos testemunha de que Ele veio, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Que antigamente éramos lavados na água, mas agora quem nos lava, nos purifica, quem nos dá poder, que veio do alto, é o Espírito Santo, mano. E qual é a evidência, pastor? Qual é a evidência de eu saber se o Espírito Santo está em mim? O fruto do Espírito. Põe por favor, Carol, o fruto do Espírito. Gálatas, alguma coisa. Gálatas 5. Olha aí para nós ver. Eu vou evidenciar isso. Nós vamos orar. E nós não vamos pedir nação. Senhor, abre a porta. Papai, tem o seu. Senhor, meu culto. Papai, o tranco. Papai, não pede o que Ele prometeu que daria para ser purificado. Pede de verdade. A Bíblia fala que se dá uma coisa que se você pedir, Ele dá. É a purificação. Mas não pensa assim, que vai acontecer como no dia de Pentecoste, como um barulho de um vento encheu aquele lugar, e aí ele não tinha como descrever o que ele estava vendo. Ele falou assim, mano, eu vi os caras, língua como de fogo, barato 1000 graus. Não tem explicação para línguas como de fogo, mas a conclusão disso é que cada um falava em línguas idiomáticas, falando que Jesus prometeu que eles falariam, sendo testemunhas. O japonês entrava, e aí o árabe falava em japonês. Olha que bom. O que eles falavam? Falavam sobre as grandezas de Deus. O que eles falavam? Eles falavam coisas entendíveis sobre... Se um dia eu falar alguma coisa que você não entender, por favor, eu preciso que você me pergunte. O que você disse, pastor? Porque se eu não interpretar o que foi falado, a Bíblia mesmo me garante, isso é loucura. Se eu falar sem interpretação, também é loucura. Isso serve para tudo, para mistério, e também serve para línguas idiomáticas. Eu vou trazer o mano aqui do lado para pregar aqui no domingo, vai ser top. Aí vocês vão chamar o pastor de bênção. Não, o pastor está doido. Como é que ele vai falar do amor de Deus na língua dele se não tem interpretação pelo que fala? Meu lindo, se você está procurando barulho, aqui não é o lugar. Se você está procurando ser revestido, você vai entender que às vezes você é lavado pelo Espírito Santo com uma lágrima que cai. E qual é a evidência disso? É os frutos. E os frutos não é para você comer. O fruto não é eu e Deus. O fruto é eu com o próximo. É eu e você, minha irmã. É eu com você, eu com você, eu com nós. Não tem a ver eu com Deus. O que Deus tinha que fazer foi feito. Ele me deu o Espírito. Se Ele mora em mim, o fruto evidencia isso em mim. Se eu tenho fruto, eu vou dividir com quem? É com você, mano. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu não posso amar ninguém que não seja aqui na horizontal. É uma ordem de Jesus. E quando eu te amar, automaticamente você vai querer saber sobre aonde é que vem a raiz desse amor. É curiosidade que gera quando eu amo alguém que não merece. É curiosidade que gerou quando Jesus amou alguém que não merecia. E a curiosidade trouxe para perto de Jesus. Quando chegou perto de Jesus, trouxe para perto dos discípulos. Quando chegou perto dos discípulos, o que eles evidenciaram? Com amor, trouxe para perto. E o que eles fizeram? Eles falaram sobre ser testemunho de que aquele que morreu ressuscitou. E que agora
agora aquele que ressuscitou se tornou caminho de volta para a nossa casa. Não precisa chorar mais, porque um dia a esperança é que toda lágrima vai ser enxugada. Nós éramos mendigos de amor, mas agora não somos mais. Não, acabou. O amor, o que evidencia isso em você? E aí, o que você amou? Você amou hoje? Irmã Ruth, todo mundo lá, milhão, tanto, milhão, você está fazendo vídeo. Fez com amor? O que mais evidencia? O fruto do Espírito é a alegria. Foi alegre hoje pela lembrança e a esperança de que Jesus te deu? Porque a gente pode estar num dia cabuloso a milhão, num reino terrestre que só pensa no que você tem, no que você pode dar, no que você pode fazer, no que você pode servir, no que você tem que ser, mas não sei o quê, espera, mas quando você lembrou de um reino que você não faz parte, que é aqui você não faz parte, você lembrou do reino que você faz parte, você se alegrou? Pelo menos um tiquinho. E aí, alegria? Você se alegrou a ponto de servir essa alegria para alguém? Foi alegre com alguém? Se divertiu com alguém, bateu um papo, deu uma risada gostosa porque lembrou do reino? Seja sincero, porque o fruto ele é completo. Mano, eu tenho tudo menos alegria. É um cacho de uva que falta um pedacinho. Então você não tem um fruto completo, mas precisa ter. Só que ele é completo em você. Agora você precisa se completar nele. Se não vir, se não aceitar, isso aqui não, porque o bagulho é 1000 graus. Sério plano, mas não venha falar que foi lavada pelo Espírito. Porque não. Não tente falar uma coisa ou oferecer o que você não tem. E por que serve oração? É para gemer de joelho gritando, se for o caso, falar: Senhor, eu quero, e eu preciso disso, e eu não saio daqui até que você me dê. Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar aqui, vou lutar em casa, vou lutar no culto, eu vou lutar até que o Senhor me dê. Eu preciso. Paz, paciência. Alguém precisou da sua paciência hoje? Você resistiu à sua paciência? Você foi paciente hoje. Que Deus é. Se você comer o fruto, vai ser zoado, mas se você oferecer o fruto, amabilidade, bondade, felicidade, Carol, por favor, mansidão, domínio próprio. E a novidade de vida é que, contra tudo isso, se você tiver esse fruto, esquece toda a lei, porque você não precisa mais subir 5 vezes no altar, chegar no horário. Não existe mais a mandinga que você tem que fazer para te fazer bem. Não. Não tem mais a mandinga, porque às vezes parece uma troca, né? Olha, eu não tenho isso, mas olha, eu estou lá pontualmente todas as vezes para servir os meus irmãos. Se a obra salvasse alguém, mano, os espíritas seriam primeiro do que nós, porque os caras cheios de obra mais do que nós. Deixa eu falar, nada que você fizer vai fazer você merecer o fruto que é dado de graça. Nada que você fizer, não é uma troca. Sabe por que eu chego no horário do culto? Não é mandinga de uma troca. Eu chego porque eu sou alguém que tem um fruto. E por amar muito vocês, muito, eu chego aqui para honrar vocês. E se você ama o seu irmão e quer amar o seu irmão e tem esse fruto, você chega para honrar a pessoa que vai abrir o culto. Pastor, é trampa, eu não estou falando para você de trampa, em nome de Jesus, a gente deixa claro isso. A gente está dizendo sobre a responsabilidade do que tem que ser na presença de Deus. Isso em todos os sentidos. Sabe aquela mandinga que você acha, não, é o seguinte, eu não paro não, eu tô meio bravo, mas é o seguinte, eu comprei 3 cestas básicas e levei lá no dia da ceia. Pega a sua cesta básica, filho, e se você acha que isso é troca, não é isso. Sabe por que as pessoas trazem com alegria 150 cestas básicas e colocam ali? Porque sabe quem é na presença de Deus e quem mora nele. Não é que eu tenho que ser para me tornar, é que eu me tornei e agora eu faço porque eu sou. Entende isso? Se eu não entendo isso, eu não tenho o fruto. Se eu não tenho o fruto, a oração é para isso, gente. Pelo amor de Deus, não perca tempo pedindo coisas que não vai mudar a vida de ninguém, nem a sua. Gasta um tempo nessa oração pedindo coisas que vai mudar a vida das pessoas, pedindo coisas que vai se tornar fruto para quem vier com fome perto de você, você entregar. Ontem eu fiquei impactado porque o Neguinho falou aqui e mudou a minha vida. Eu já falei, cara, que louco. E o devocional de hoje que ele está fazendo, que a gente troca ideia sempre, ele fala sobre o devocional, é 1000 graus, porque o devocional
devocional fala justamente sobre isso. Espera aí, cara, é muito louco essa parada. Como é que eu vou conseguir? Se eu conseguir amar o meu inimigo, vai acarretar uma parte brasa sobre a cabeça. O que é isso? É exatamente o que aconteceu com ele. Eu nunca vi esse cara, mas sabe o que nós fizemos como igreja com ele? Nós amamos. O que acarretou na cabeça dele? Um monte de brasa. O que é essas brasas? Adolfo, por que eu não conheço ninguém? Todo mundo aqui me ama. Por que eles me dão um abraço? Por que me serve dessa forma? Por que está junto desse jeito? Esse pastor é louco. Por que ele fala isso? Ele nem... Olha o que ele está fazendo. Olha o que esse povo está fazendo. Meu irmão, ele não é o nosso inimigo, mas ele é alguém que era desconhecido. Agora a minha pergunta é, sabe o que gera as brasas na cabeça de um cara desse? É os frutos que a igreja deu para ele comer. A igreja amou esse cara. Só que olha para mim, seja sincero, será que a igreja não está te amando? E aí, Israel, Damasceno, que é isso? Responde olhando no meu olho, a igreja não te amou? A igreja te ama? A igreja te deu o fruto para você comer? E lá no trampo, a hora que ele louco, eu vou falar para você. Põe 50, ele falou 50, você coloca 50, ele fala que está 5. Você fala para ele, fala da família, você falou 50, ele fala, eu falei 5. Eu não estou falando para você deixar passar batido, mas o proceder é de alguém que vai amar alguém que é difícil ser amado, porque se não for, você está sendo injusto, porque nós te amamos, você tem que amar aquelas pessoas que é difícil. Não é que seja uma troca, mas é que você aprendeu desse jeito, meu amor. Para de coisa, ama assim. Pô, esse cara tá me tirando, merece um monte de bosta. Irmão, já tive gosto de sangue na boca, doido pra pegar revólver e pá, um montão. Já vi a cena assim, de repente você acorda e fala, não, mas hoje, Jesus, me perdoa. Então tudo bem. Segue o plano, é isso que você está falando? Então tudo bem. Não vou discutir com você, porque alguém vai sair como mentiroso. Então vamos deixar passar batido, porque na realidade isso é ser fruto. Agora, se aqui na igreja você tem ouvido alguém falar, não, é ferro com ferro, bate de frente, esse alguém não é um bom líder, ele não aprendeu. Agora, falar que alguém aqui não é amado, e aí? Deixa eu ver você. Eu tive longanimidade com você, meu irmão. A igreja teve paciência, calma, zelo, claro que. E aí? Acorda aí, bro. E aí, você foi longânimo hoje com alguém que não merecia um exemplo, que você também não merecia, porque não merecia, ninguém merece. Não é, pastor? Poxa, alguém encosta com fome, doido atrás do fruto, e o que recebe? Em vez de ser fruto do Espírito, é obra da carne. Não é o seu caso, né, irmão? Responde você, no íntimo do seu coração. Você tem dado o que você tem recebido aqui nesse lugar? E feito pelas pessoas o que estiveram fazendo aqui por você? Alguém aqui precisou de alguma coisa e não foi atendido? Alguém aqui precisou de amor que recebeu foi solada no pé? Então qual é a diferença? Porque alguém lá fora vai perguntar de você, vai trazer para você, vai falar de você. O que você tem dado? Eu não preciso nem falar muito, não é só no trampo não, Israel. Não precisa ser no trampo não, se você for assim com a sua esposa já está da hora, tio. Mano, se você for assim dentro da sua casa, onde tem pessoas que não merecem, já está da hora. Já está top, porque a gente começa em casa. Se você alimenta as pessoas que são mais perto, que são mais difíceis, tio, já está de boa. Já está, legal pra caramba, mano. Mas pastor, vou te falar, para de graça, você recebeu isso só por um motivo: evidenciar os frutos que o Espírito Santo, quando te lavou, te deu. Eu não tenho esses frutos, então é oração. Por isso que você está aqui. Nós estamos na luta, na batalha, para que você tenha esses frutos. Para que você tenha esse fruto para dar para os outros. É isso. Pastor, eu estou buscando esse fruto todo dia. Uma hora vai chegar, e quando chegar você vai perceber que o choro é diferente. E aí você vai ser limpa pelo Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo. Não fique procurando falar chupa bala house, não. Fica procurando a evidência de dentro. A evidência que mostra de dentro para fora. E não é provar para ninguém, mas é ser naturalmente. É o abrir a boca e deixar Deus vazar de você. É a evidência que Deus tem na vida de quem é cristão. Quando você chega perto de uma pessoa que Deus vaza de você, as pessoas querem ficar perto de você. As pessoas passam a acreditar em você. As pessoas começam a querer estar lado a lado com você, andar com você, ser o que você é. E logo você vai entender, poxa, caiu a ficha. Hoje sim eu me tornei um discípulo de Jesus, porque querem ser aquilo que eu sou, mas o que eu sou é aquilo que Cristo é. E aí funcionou, a chave virou, e aí o curso vai fazer sentido.
Aí o estudo vai fazer sentido, a igreja vai fazer sentido, aí a busca vai fazer sentido, aí a adoração na presença do Pai, num culto maravilhoso como o de ontem, como o de hoje, vai fazer sentido, porque não tem sentido fazer sentido para todos e não fazer sentido para você. Não adianta vazar de você informação que não lava a sua vida antes de oferecer lavar a vida dos outros. Essa noite, nesse tempo que teremos, durante uns 20 minutos pelo menos, uns 10 minutos pelo menos, nós vamos orar pedindo para que Deus nos encontre através do seu Espírito Santo. Se você sabe que você não tem evidenciado Jesus, você já sabe o que vai pedir. Se você tem evidenciado Jesus, você vai pedir para que o seu fruto seja mais grosso, para que um fruto só alimente uma família inteira. Pastor, o bagulho está louco, está faltando para mim uma daquelas lá. Evidencie na sua oração, com súplica, evidenciando exatamente o que você precisa. Deus, me dá paciência. Não é para ficar repetindo, me dá paciência, não. Senhor, me dá paciência. Eu sei, meu Pai, que você vai me dar prova para que eu seja aprovado. Então, quando eu tiver essa prova, que o Senhor pelo menos me mande um sinal que é prova sua, porque eu não vou dar um soco na boca daquela irmã que merece um soco na boca. Eu não vou pisar no pé daquele meu patrão maldito e falar que foi sem querer, só que eu pisei com a ponta do salto, papai. Eu não vou fazer isso, mas então me garanta que é o Senhor que está me testando, porque eu quero ser aprovado, eu quero o seu fruto, eu quero alimentar esse povo, eu quero que vaza Deus de dentro de mim. Eu quero, Senhor, o que eu preciso fazer, papai? Olha, se é o coração aberto, então entra nesse coração velho. Olha, eu quero sentir que eu sou muito mais do que Elias foi. Eu não preciso orar para que a terra pare, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me ouça na hora da minha angústia. Eu preciso que você me responda. E aí você vai começar a andar assim, falando assim: poxa, ninguém me ama. Aí vai ver o outdoor: Jesus te ama. Nossa, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Aí no farol: Jesus te ama. E uma Neusadinha. Você vai conseguir colocar nas pequenas coisas e entender que Jesus está com você, porque é nos pequenos detalhes que Ele mostra que está com você. Nossa, Senhor, eu precisava tanto ouvir aquele louvor. Aí o Ledão, em cima dos coisas aqui, as irmãs tudo preparadas. Deus já falou com nós aqui de manhã, porque vai agradar você à noite. Quando der a nota, vem sair aquela daquela música, sai aquela da outra. E aí eu encanta exatamente a música que você estava pedindo para Deus, porque o Espírito Santo, ele faz esse tipo de coisa só para falar: eu sou contigo, eu estou com você, é nós juntos. Abre o coração, deixa eu entrar. Coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser limpo, vai ter fruto, vai ser muito louco. Se está ouvindo o louvor no carro, eu não vou falar com você. Não conseguir se controlar, irmão. Chorar na presença de Deus, não importa se é aqui ou em qualquer lugar, em todo lugar, na presença do Pai, se derramar e falar: mano, que presença é essa que eu estou sentindo? Então é só Ele perto de você na hora da angústia, te enchendo para que você não precise fazer o que geralmente alguém que é carnudo faz. Vamos orar. Vamos orar muito. Nós vamos fazer um louvor. Enquanto isso, você se achegue de onde você achar que deve, porque isso é bem individual, não é? E aí você ajoelha, deita no chão, senta de quebrada, sobe no altar, fique à vontade. Senta aqui na luz, fica de pé. Carol, você também, tá bom, meu amor? Mas não fique parado não, você tem o tempo dessa canção, e a partir daí a gente começa a orar. E ora especificamente em busca do Espírito Santo de Deus, para que Ele te convença que você só precisa ser o que? Testemunha daquilo que já foi falado, amém?